Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de hidráulica, beleza? Hoje a gente vai abordar um tema novo que nada mais é do que continuidade aos temas que a gente já viu em sala. A gente vai abordar sobre estações elevatórias, tá bom? Estações elevatórias são utilizadas tanto para canalizar de um reservatório para o outro um fluido, seja ele água, seja ele o óleo, ou seja ele ainda esgoto, tá bom? E também é um roteiro muitas vezes utilizado para dimensionamento de bomba, no sentido de reserva de incêndio, de combate a incêndio também. É um roteiro bem semelhante, tá bom? Então vamos abordar esse tema. O que acontece? Entende-se por instalação de elevatória o sistema destinado a elevar a pressão de água em uma instalação predial de água fria quando a pressão disponível na fonte de abastecimento for insuficiente para abastecimento direto ou para o suprimento do reservatório elevado, no caso de abastecimento do tipo indireto, sendo o sistema composto por três partes: a canalização de sucção, uma canalização de adução e uma conjunto motobomba. O que acontece? Aqui falei o conceito aplicado à água fria, certo? Mas pode ser a mesma ideia para esgoto, para óleos, qualquer outro, certo? E são três partes mesmo. Uma parte aqui, gente, olha só, uma parte que é a sucção, onde faz a captação da água no reservatório inferior, RI. Essa água, então, passa por aqui, é succionada até aqui no motobomba, e então lançada através dessa canalização de recalque até o reservatório superior, beleza? Então isso daqui é uma estação elevatória e a gente precisa então calcular toda a perda de carga envolvida, a geometria, qual tubulação está associada. Eu vou dar um foco, vou dar um detalhe maior aqui, certo? Nesse detalhe aqui, olha só. Nesse detalhe aqui entre o motor, a sucção e o recalque, eu tenho aqui uma válvula de pé e um crivo ainda. Essa tem que ter uma distância mínima aqui em relação ao fundo do reservatório inferior de pelo menos meio diâmetro, e essa canalização que fica abaixo do nível da água, certo? Deve ser de pelo menos 3 vezes o diâmetro, para evitar a formação de bolhas e formação de barulho excessivo, ruído excessivo. Então devo considerar essas condições. Então essa água passa aqui pela válvula de pé, nada mais é do que para manter essa tubulação de sucção cheia de água, e o motor quando o motor não está em funcionamento. O crivo é acoplado à válvula para evitar a entrada de partículas sólidas. Então a água é succionada aqui, então geralmente passa numa curva ou num joelho de 90 graus aqui de raio longo. Acontece uma redução, a água é então impulsionada para a tubulação de recalque, passando pela uma válvula de retenção e um registro de gaveta no mínimo. Então a gente vai ter o motor que fornece energia mecânica para a bomba, a válvula de retenção para evitar que a água retorne e mantenha a coluna líquida na tubulação, e o registro controla a vazão, no qual o fechamento acontece o fechamento para a manutenção da bomba ou tubulação de sucção. Então, olha só, essa válvula vai impedir que a água volte, certo? Que a água volte aqui, e esse registro é utilizado na maioria dos casos para fazer a manutenção. Feito isso, o que acontece? Nessas peças aqui, vamos falar
de joelho, curva, válvulas, registro, acontece perda de carga. Na válvula de pé e crivo também acontece perda de cargas localizadas. Essas aí devem ser dimensionadas, devem ser quantificadas para determinar então essa nossa instalação de elevatória. O que acontece? Quando a gente vai avaliar uma estação elevatória, basicamente a gente vai classificar nosso dispositivo, nossa instalação com sucção positiva ou com sucção negativa. Positiva quando o reservatório inferior está acima da bomba. A água é feita a sucção no sentido positivo do plano cartesiano, tá? A água vai subir. Então aqui eu tenho a altura de sucção. A água chega até o motor bomba aqui, então tem a altura de recalque. E a altura geométrica é do ponto que a água está, do nível, certo? Até o ponto da água, no caso aqui, até onde a água sai, que é a saída da canalização. Então eu tenho aqui minha altura geométrica. Já numa canalização de instalação elevatória com sucção negativa, o que acontece? Aqui a água ela vai descer no sentido do plano cartesiano negativo, ou seja, o reservatório inferior ele vai estar acima do nível do motor. E posteriormente aqui eu tenho do eixo do motor até a saída da canalização aqui em cima, a altura de recalque. Todavia, minha altura geométrica vai ser do nível da água aqui, do reservatório inferior, até a saída da água aqui na canalização, no caso. Beleza? Então, eu tenho essas duas considerações. Só que, então, para ser feito o dimensionamento de uma estação elevatória, deve-se considerar a altura manométrica de uma instalação de bombeamento, que representa nada mais do que a energia por unidade de peso que o equipamento irá transmitir para o fluido, a fim de satisfazer as necessidades do projeto, ou seja, a demanda. Então, a altura manométrica nada mais é do que uma energia. Essa energia está associada ao peso do fluido a ser transportado, que o equipamento, no caso a nossa motobomba, vai transferir para fluido a fim de transportar até onde a gente quer, até a nossa demanda. Então, basicamente é isso que eu vou considerar. E para fazer isso, determinar a altura manométrica, eu devo considerar duas parcelas: a altura geométrica, que a gente acabou de definir, e a perda de carga, que é ao longo da canalização, que a gente também já conhece e consegue determinar. Assim, tendo a altura manométrica, a gente então consegue determinar como é feito o dimensionamento da potência do meu conjunto motobomba. Então, para realizar esse dimensionamento do conjunto motobomba, deve-se levar em consideração o trabalho realizado sobre o líquido ao passar pela bomba por unidade de tempo, para transportar a vazão entre os reservatórios inferior e superior, vencendo a altura manométrica. Então, o que acontece? Para calcular a potência, a gente vai depender basicamente da altura manométrica, da vazão que eu quero transportar esse líquido, do material que eu estou transportando, se for água, se for óleo, se for esgoto, e ainda o rendimento que esse equipamento vai trabalhar. O que acontece? Se for água, é o mais tranquilo, é o mais comum, o peso específico da água é 1000 kg por metro cúbico. Se for esgoto, é 981. Se for um óleo, depende do óleo, tem que verificar. Geralmente, um equipamento, aqui quando a gente falar de rendimento de um motor, o que acontece? Ele não é 100%, ele é abaixo de 100%, ele vai render de 70% a 80%, um bom motor, beleza? Então, essa é a fórmula da potência. Calculada a potência, eu preciso ainda
determinar a potência instalada no meu projeto, certo? Para determinar isso, eu preciso acrescer uma certa porcentagem dependendo da potência calculada. Por exemplo, se a potência calculada for menor ou igual a 2, eu devo acrescentar no mínimo 50% para encontrar a potência instalada na minha elevatória. Se ela for entre 10 e 20, no mínimo eu vou acrescentar 15% na potência instalada. Se for maior que 20, eu vou acrescentar 10%, beleza? Então, geralmente as bombas são calculadas e tabeladas nos catálogos de venda em CV, certo? Que é cavalo de vapor. No entanto, alguns fabricantes eles nos fornecem a potência em quilowatts ou ainda em cavalo de potência, HP, certo? Aqui eu trouxe algumas conversões para vocês. A potência em quilowatts, basicamente a gente vai utilizar para determinar o consumo de energia, tá bom? Que muitas vezes o nosso cliente quer uma estimativa de qual o custo operacional dessa bomba, então a gente consegue estimar quantos quilowatt-hora vai consumir, vai trabalhar, beleza? Então, feita essa consideração, um outro importante parâmetro que a gente deve determinar é o diâmetro de recalque e de sucção da nossa estação elevatória, no qual eu devo considerar quanto tempo vai funcionar o meu motor bomba, certo? Minha motobomba, conjunto. O que acontece? Ela pode funcionar de forma contínua, funcionando 24 horas por dia, ou descontínua, ou seja, só funciona em certo intervalo de tempo no qual eu programo ela. Geralmente, então, é o mais comum aqui utilizar, programar minha bomba para funcionar apenas em algumas horas por dia. Então, a gente vai ter a seguinte forma para funcionamento descontínuo: 0,586 vezes x elevado a 0,25 vezes raiz da vazão. O que acontece? Esse x aqui é a fração de horas por 24 por dia, certo? Que minha bomba vai funcionar. Então, dependendo do que eu projetar, vai funcionar 8 horas, 6 horas por dia, 12 horas por dia. Eu vou determinar aqui no meu projeto. Eu vou determinar isso também de acordo com o fabricante, de acordo com o modelo de bomba, certo? Isso daqui, então, são alguns fatores que eu posso delimitar no meu projeto. Geralmente, então, a gente vai precisar adotar nosso diâmetro de recalque, porque o diâmetro que a gente calcula aqui pela fórmula é diferente do diâmetro comercial. Então, eu vou adotar o diâmetro mais próximo, ou para mais ou para menos, aqui não tem muita influência. Tentar ser o mais próximo para que ele atenda essa vazão aqui, beleza? Feito isso, para adotar o diâmetro de sucção, eu devo adotar o diâmetro comercial imediatamente superior, ou seja, a sucção tem diâmetro maior do que o diâmetro de recalque. Isso faz com que nosso dimensionamento se torne econômico, beleza? Então, feitas essas considerações, agora a gente vai para um exemplo, pois é através do exemplo que a gente consegue fixar melhor o exercício, tá bom? Aqui, o que acontece? Trago um exemplo para vocês, para calcular a potência de um conjunto motobomba com rendimento de 70% para uma vazão de 50 litros por segundo, para uma tubulação de ferro fundido novo, C igual a 130, aí considere, ele já determinou o comprimento de sucção, que é 4 metros, o comprimento de recalque, beleza? Então vamos verificar aqui no nosso desenho. Ele tem aqui, ó, começando aqui, ele tem uma válvula de pé e crivo, que passa água succionada aqui, passando por uma curva de 90 graus, até chegar no nosso conjunto motobomba. Passou o fluido aqui, nossa água, ele vai ser transferido aqui para a válvula de retenção,
passa numa curva, ele passa aqui no registro no registro de gaveta ainda, e faz uma curva e tem uma saída de água aqui no reservatório superior. Então, esse é o caminho que a água vai percorrer nessa canalização. Então, feitas essas considerações aqui no desenho, eu preciso calcular a potência desse motor aqui que vai operar, beleza? Então, vamos resolver lá. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é calcular os diâmetros dessa tubulação, tanto o diâmetro de recalque quanto o diâmetro de sucção. Para calcular o diâmetro de recalque, eu já passei ainda há pouco para vocês essa fórmula aqui, no qual depende do valor de quantas horas esse motor vai funcionar por dia. Digamos que ele vai funcionar 8 horas por dia. Então aqui eu verifiquei, eu estou atribuindo o valor. Geralmente, então, quanto projetista, tu vai determinar quantas horas teu motor vai trabalhar por dia. Uma outra forma de verificar isso é o que o fabricante indica, certo? Então, sendo que eu já tenho aqui então 8 horas por dia, então para mim determinar o meu valor de X, então basta eu verificar quantas horas vai funcionar esse conjunto motor-bomba e quantas horas tem um dia, que é 24. 8 sobre 24, 0,33. Aqui eu já tenho a vazão definida, 50 litros por segundo, que é 0,05 metros por segundo. Então basta fazer a substituição direta para determinar o diâmetro de recalque. Fica nessa configuração, bate isso na máquina calculadora de vocês, a gente vai obter um diâmetro de 0,099 metros. Então, eu vejo na tabela para aço, beleza? A gente está falando de aço, então adoto um diâmetro nominal de 100 milímetros, beleza? Então, um diâmetro de 100 milímetros. Tranquilo, gente? Então, eu arredondo esse valor aqui para o mais próximo e eu adoto um diâmetro de 100 milímetros. Então, esse é o recalque. A sucção deve ser o diâmetro imediatamente superior. Então, o diâmetro superior na tabela de materiais para aço, então seria um diâmetro comercial de 125 milímetros, beleza? Então, feitas essas considerações, eu já tenho aqui o diâmetro de sucção e o diâmetro de recalque. Então, os dois diâmetros já estão definidos. Eu vou para o segundo passo, que é calcular o comprimento equivalente e a perda de carga na sucção, beleza? Na sucção, eu vou destacar aqui para a gente, olha só, o valor do diâmetro de sucção que a gente definiu no primeiro passo. Eu vou definir aqui para vocês, gente, destacar aqui para vocês também, só a parte da sucção, tá aqui, ó. Eu tenho dois dispositivos aqui, dois dispositivos aqui com perda de carga localizada, uma válvula de pé e crivo e uma curva de 90. E eu estou trabalhando aqui com aço com ferro fundido novo. Então, eu preciso determinar qual a perda de carga numa válvula de pé e crivo com esse diâmetro aqui, ó, de 125 milímetros. Então, eu venho aqui na tabela e vou procurar. Olha só, 125 milímetros está aqui, é essa linha. E agora, qual equipamento eu estou procurando? A válvula de pé e crivo. Aqui, gente, olha só, nessa coluna. Então, vai ter uma perda de carga, válvula de pé e crivo, uma perda de carga para esse tubo de 125 de 30 metros. Então, a perda de carga localizada, 30 metros, beleza? Agora eu vou procurar uma curva de 90 na tabela. Então, seleciono aqui o diâmetro, selecionei aqui o diâmetro, uma curva de 90, tá aqui a curva de 90, vai dar então 1,6 metros. Então,
eu vou ter aqui 1,6 metros. Então, só tenho esses dois equipamentos aqui, dois dispositivos, então eu vou somá-los para mim achar meu comprimento virtual, que vai dar 30 mais 1,6, 31,6, beleza? Então, para isso agora eu vou então determinar o comprimento equivalente. Como eu estou trabalhando na sucção aqui, eu vou pegar o comprimento de sucção determinado no enunciado lá, mais o comprimento virtual. O comprimento de sucção que eu determinei no enunciado é 4 metros, 4, mais a perda de carga localizada que é 31,6, a gente vai chegar numa perda de numa comprimento equivalente de 35,6 metros, beleza? Então, feita essa consideração, então a gente consegue calcular a perda de carga durante a sucção, ou seja, quanto de perda de carga acontece durante o processo de sucção da água aqui. Para isso, eu devo considerar o comprimento, no caso, comprimento equivalente, que a gente já tem que é 35,6, a vazão, que é 50 litros por segundo, que deve ser transformado para metros cúbicos por segundo, o C, que ele definiu no enunciado, que é 130, e o diâmetro, que é, no caso, 125 milímetros, que tem que ser utilizado em metros. Então, fica nessa configuração aqui, beleza? Feito isso, então, eu vou obter uma perda de carga de 4,56 metros de coluna d'água, beleza? Então, calculei aqui para o comprimento equivalente e a perda de carga na sucção, beleza? Feito isso, eu fiz na sucção, agora eu vou fazer, gente, no recalque, o mesmo processo, Então, o diâmetro de recalque aqui é 100, eu quero achar o comprimento equivalente, posteriormente a perda de carga. O que acontece? Eu vou dar um zoom aqui no trecho apenas de sucção, tá aqui nosso motor, nosso conjunto motor bomba. Então ele vai passar no dispositivo aqui de válvula de retenção, uma curva, duas curvas, vai passar também no registro de gaveta e por último aqui tem uma saída de canalização. Está tudo anotado lá no enunciado. Eu trouxe apenas aqui para a gente se orientar, beleza? Então tá aqui os dispositivos de perda de carga localizada e eu quero saber quanto que tem a perda de carga de uma válvula de retenção. Então para isso eu tenho que olhar o diâmetro. Válvula de retenção de 100 milímetros. Então 100 milímetros, olha só, 100 milímetros. Selecionei aqui a coluna, válvula de retenção, está aqui a válvula de retenção, então vai dar uma perda de carga de 6,4, beleza? Então voltamos aqui, 6,4. Agora eu tenho, gente, duas curvas de 90. Então quanto que é perda de carga de uma curva de 90 no diâmetro de 100 milímetros? Então 100 milímetros, seleciono aqui, olha só, curva de 90, tá aqui, curva de 90, então vai dar 1,3, então a perda de carga aqui é 1,3, uma curva, no caso, gente, eu vou ter ali duas curvas, então vai dar o dobro, vai dar 2,6, e eu preciso também encontrar um registro de gaveta, então volto aqui, diâmetro de 100 milímetros, registro de gaveta. Então está aqui o diâmetro de 100, procura aqui em cima, registro de gaveta, aqui vai dar então um registro de gaveta com diâmetro de 100 milímetros, 0,7 metros. Anoto também aqui. Aí eu tenho também uma saída de canalização, para o diâmetro de 100 milímetros. Então seleciono aqui, olha só, 100 milímetros, a linha de 100 milímetros e procuro aqui em cima saída de canalização. Saída de canalização, tá aqui, então vai dar 3,2
3,2 metros, beleza? Então trago aqui 3,2 metros. Feito isso, então, eu somo esses valores e vou obter dessa forma nosso comprimento virtual. Feito então o comprimento virtual, basta eu somar 6,4 mais 2,6 mais 0,7 mais 3,2. Eu tenho então o comprimento virtual de 12,9 metros, beleza? Feito isso, então, eu vou somar o nosso comprimento de recalque mais o comprimento virtual para encontrar nosso comprimento equivalente. Foi determinado no enunciado que o comprimento de recalque era 44,5 metros e o comprimento virtual, em função das perdas de carga localizada, a gente determinou 12,9. Vou somar essas duas parcelas e vou encontrar então um comprimento equivalente de 57,4 metros. Feito isso, eu consigo então calcular minha perda de carga, beleza? Minha perda de carga depende do comprimento, no caso o comprimento equivalente, 57,4, depende da vazão aqui, que é 50 litros por segundo, devo utilizar em metros cúbicos por segundo, o C em função do material que eu estou utilizando, que é ferro fundido, dado no enunciado que é 130, e o diâmetro da canalização aqui, o diâmetro da canalização que é 100 milímetros, utilizando em metros. Fazendo a substituição, fica nessa configuração, batendo na calculadora esses valores, dá uma perda de carga no recalque de 21,79 metros de coluna d'água, ou MCA apenas, beleza? Então, nesse terceiro passo, é o mesmo que o segundo, só que um era para sucção, outro era o recalque. Agora, tendo as duas perdas de carga, eu vou para o quarto passo, que é determinar a perda de carga total. Basta eu pegar a perda de carga na sucção, que foi 4,56, mais a perda de carga no recalque, que eu acabei de calcular, que foi 21,79. Somando ambas as parcelas, a gente vai obter uma perda de carga de 26,35 MCA, beleza? Feito isso, nosso quinto passo aqui para calcular esse conjunto motobomba da nossa instalação de elevatória. O que acontece? Eu preciso calcular a altura geométrica, certo? Qual que é a altura, a distância vertical entre o reservatório inferior e o reservatório superior. Trouxe aqui o desenho, então, do enunciado. O que acontece, gente? Ele coleta água aqui e vai transportar até essa altura aqui, mesmo que a canalização esteja abaixo, beleza? Então o nível da água está ali. Então o que acontece? Eu vou somar aqui, ó, 2,5 mais 37,5 mais 4,5. Então nossa altura geométrica vai dar 44,5 metros, beleza? Então vou apenas apagar aqui para vocês conseguirem visualizar os valores de onde eu tirei. Então 2,5, 37,5 e 4,5, 44,50. Assim, conforme apresentei no início da aula para vocês, então eu vou calcular agora nosso sexto passo, nossa altura manométrica, certo? Que eu devo considerar a altura geométrica mais a perda de carga. A altura geométrica é 44,50 e a perda de carga é 26,35. Somando essas parcelas, a gente obtém uma perda de carga de 70,85 MCA. Beleza? Então agora eu tenho minha altura manométrica, certo? Tenho então minha altura manométrica. Vamos para o sétimo passo, que é calcular a potência do conjunto motobomba, no qual eu devo estabelecer qual fluido eu vou transportar. No caso é a água. A água tem peso específico de 1000 kg
força por metro cúbico, 1000 kg por metro cúbico. A vazão, a gente já sabe que é 50 litros por segundo. Eu dividi para 1000, ficou 0,05 metros cúbicos por segundo. A altura manométrica, a gente acabou de calcular no sexto passo, deu 70,85. E o rendimento da nossa bomba, conforme anunciado, é 70%. Então, fazendo a substituição, fica assim: 1000, peso específico da água, nossa vazão, altura manométrica e o rendimento nosso conjunto motobomba. Feito isso, batendo isso na calculadora, obtém-se então uma potência de 67,48 cavalos de vapor. CV. Beleza? Feito isso aqui, gente, o que acontece? Ainda devo fazer o acréscimo para determinar a potência instalada. Então, como essa potência calculada aqui foi maior que 20, então eu devo fazer um acréscimo de 10%. Então, minha potência instalada é a potência calculada mais 10%. E 10% que eu quero aumentar com 10%, basta multiplicar por 1,10. Então, nossa potência instalada vai ser 1,10, que aqui eu estou acrescentando 10%. Aqui, esses 0,10 vezes 67,48 que eu acabei de calcular. Obtenho uma potência instalada de 74,23 CV. Então, essa é a potência que deve ser instalada no mínimo, beleza? O que acontece? Para me instalar essa potência, eu devo consultar um catálogo de bombas e determinar qual a bomba de potência mais próxima eu tenho aqui. Não pode ser menor, deve ser o mais próxima possível para a gente encontrar. Então, verificando um catálogo de bomba, eu vou instalar uma potência nominal de 75 cavalos de vapor, beleza? Então, numa bomba de 75 CV para atender essa demanda aqui da nossa instalação elevatória, perfeito? Gente, dúvidas, não deixe de perguntar, beleza? Então, fique em casa, quem puder, faça uma atividade, acompanhe. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.